Mas enfim, sexta-feira, Brasil e Bolívia 5-1. A gente falou aqui, tá? Que ia ser goleada, que o Brasil ia amassar. Eu e Vini fechamos no 4-0, a LF falou 4-1. Quase todo mundo quase acertou. Quase que a gente acertou, foi por pouco, cara. Mas, cara, queria ouvir de vocês. O que vocês acharam desse jogo? Pô, eu já confesso que eu me amarrei, velho. Fiquei super feliz, mas depois eu falo mais. Cara, então, acho que eu posso começar, Vini? Pode, claro. Foi uma goleada com a cara de Fernando Diniz, cara. Uma grande vitória da seleção brasileira para começar com o pé direito aí essa campanha de novo ciclo aí para a próxima Copa do Mundo. Vamos poder elogiar bastante, mas eu queria deixar claro, até falei isso com o Arthur mais cedo, antes de começar a live, que a gente tem que ter um pouco de calma, com certeza. É legal a empolgação, a galera tem esse direito de se empolgar, mas sinceramente eu acho que ainda não é um parâmetro para a gente ter certeza de nada. O jogo contra a Bolívia, adversário fraco e tudo mais, eliminatórias da Copa, beleza. Mas eu sinto, algo me diz lá no fundo que Fernando Diniz não será apenas um interino no comando do Brasil. Claro que é apenas um palpite que eu tenho, mas pô, é um nome que agora particularmente me agrada muito, por ser uma tentativa diferente do que já tivemos. Claro que o Ancelotti é um absurdo, todo mundo sabe da história, do currículo dele, mas será que é um nome para vir pro Brasil? A gente até já falou sobre isso aqui nos primeiros Sports Arena que teve, foi na época que o Ancelotti foi acordado com a seleção brasileira. A gente gostou muito do nome, teve uma discussãozinha ali ou outra, galera do chat, mas enfim, eu gosto do nome do Fernando Diniz e eu não sei até onde vai durar esse Diniz como interino, ainda mais se a seleção continuar indo bem assim como foi nesse primeiro jogo. Acho que vai haver alguma pressãozinha para ele ser mantido como treinador oficial, mas vamos ver, só o tempo dirá. Isso aqui eu estou apenas especulando. E analisando o jogo, notei uma seleção bem leve, senti um espírito vencedor, uns novos ares aí da seleção, o time com o Neymar flutuando, jogando bem solto, Rodrigo e Rafinha com uma performance muito boa, participando bastante no setor ofensivo, o Renan Lodge também entregando bastante ali na frente, Danilo chegou vez ou outra, mas o lado direito do Brasil foi bem mais com o Rafinha, e o lado esquerdo com essa presença de surpresa ali do Renan Lodge no ataque. Isso eu acho muito a cara do Fernando Diniz, um pouco parecido com o que o Fluminense joga. Ele tentou trazer isso para a seleção brasileira, um esquema de jogo que ele já está habituado a trabalhar. E um nome para mim que fez muito o time do Brasil girar e trabalhar bem a bola é o Bruno Guimarães, um craque de bola, uma atuação digníssima. Na Copa do Mundo não teve grandes chances na seleção brasileira, pedimos muito mais dele na Copa, acho que todo mundo saiu com um pouquinho de querendo mais ver o Bruno Guimarães jogando melhor, mas não foi a oportunidade. Tomara que seja na próxima Copa. E o próprio Diniz já falou isso, que é um nome que vai ser muito importante para o ciclo dele. Na primeira coletiva ele cita o Bruno Guimarães como um jogador muito importante para ele. No gol tivemos o Ederson, que eu acho que é um jogador que combina mais com o estilo do Diniz, ele optou pelo Ederson. Não sei se no próximo jogo vai ser o Alisson, porque geralmente com o Tite tinha muito revezamento de vez em quando, alguns jogos da seleção brasileira, às vezes botava o Ederson, o Alisson, mas eu acho que com o Ederson fica mais encaixado esse tipo de jogo do Fernando Diniz, com esse toque de bola, se bem que o Alisson também joga bem com o pé, mas eu acho que o Ederson melhor para isso. E claro, o ambiente leve da seleção, esperamos que permaneça assim e a seleção deslanche para a próxima Copa, que é o que todo mundo espera. Todo mundo espera um clima leve, alegre, como a seleção brasileira sempre foi. Espero que dê tudo certo. Parabéns aí pela estreia de Fernando Diniz e que seja um primeiro passo, uma grande vitória de muitas que a gente vai ter aí da seleção. Cara, tipo assim, é impressionante que a gente sabe da qualidade da seleção brasileira, a gente sabe da qualidade dos jogadores e do QI desses jogadores quando o assunto é futebol, de assimilar um esquema de jogo, mas mesmo assim a gente fica impressionado em como a seleção adquiriu rápido o DNA do Diniz, sabe? Das jogadas, da aproximação, do jogo aposicional, das trocas de função ali dentro de campo, dos passes curtos, da aproximação, características que o Diniz normalmente demora um tempo maior em clubes, né? Na seleção parece que foi de um outro, mais que os jogadores tenham citado, que tem dificuldade, mas que eles estão gostando, ainda mais no trabalho que o Diniz faz, né? E, cara, em relação ao Bruno Guimarães, como o LF falou, o Bruno Guimarães, ele estava com o Diniz desde o começo do trabalho do Diniz. Desde o Audax em 2016, o Diniz vai para o Atlético Paranaense, que o Bruno Guimarães também está por lá, e aí acabam se distanciando por conta... Tá batendo alguma coisa aí, né? E aí
eles acabam se afastando um pouco do futebol, o Diniz segue seu trabalho, o Bruno Guimarães acaba sendo vendido para o Lyon, e aí agora se reencontram novamente os dois praticamente no auge, né? Tanto o Bruno Guimarães quanto o Diniz no auge do seu trabalho, seus melhores trabalhos com o Fluminense e agora também na seleção brasileira, né? Sendo coroado com a seleção brasileira e, na minha opinião, justamente. E aí eles se reencontram de novo. E acredito que o Guimarães vai ser um jogador, uma peça essencial nesse ciclo, ao lado, talvez, do André. E essa dupla em alto nível, mano, de verdade, esquece. Uma dupla de volantes muito boa, que fazem muito bem o boxe-to-boxe e tal. O André não é aquele jogador que é final. Agora sim, agora sim. Tá ouvindo isso? Não. Tu tá usando o aplicativo, Mal? Discord. Ah, espera aí. Voltou? A gente sabe, né, do destaque do Neymar. Caraca, que isso, cara. Caralho, mano. Ele tava destruindo Voltou? nos comentários. Quando voltar, avisa, por favor. Agora foi, Vini, agora foi. Pode ir, eu acho que voltou. Oi? Voltamos? Beleza, voltamos. Voltamos, E- rapaziada. Probleminhas técnicos. A gente sabe que o destaque ficou pelo Neymar por conta dos gols, só que o jogo coletivo do Brasil foi muito bom. Não ficou apenas rodando em torno de um jogador o tempo todo. Todos participaram muito bem. Destaque a partida do Rodrigo, que estava numa posição que é uma posição adversa a ele, né? Porque ele é ponta de, ele não é ponta esquerda, mas fez essa função. E o Rafinha, do outro lado, também é um ótimo ponta, que não vinha sendo muito bem aproveitado na seleção, talvez. E no Barcelona também, o Xavi, quem disse isso foi até o Arthur Xavier, que gosta desse jogo posicional, prende muito o Rafinha na ponta e não dá liberdade que o Diniz, por exemplo, deu no jogo da Bolívia. Eu gostei muito dessa formação, porque o Danilo, ele é um lateral mais defensivo. E os dois pontas têm a característica de puxar para o meio e chutar, já que são pontas com a perna invertida, né? Quando eles puxam para o meio, eles puxam para sua perna boa. Renan Lodge é um lateral esquerdo, que ele é muito ofensivo. Então, tipo, você via claramente o que o Diniz queria, porque tinha muita opção pelo lado esquerdo, Renan Lodge, Rodrigo, o Neymar caindo por ali também, e pelo lado direito era um lado um pouco mais seguro. E o lado direito era um lado um pouco mais seguro, porque tinha a presença do Danilo, que para mim é um ótimo defensor, já fez o papel de zagueiro na Juventus, e dava liberdade ao Rafinha e ao Bruno Guimarães para avançarem. Quando o Casemiro é aquele cão de guarda, não tem jeito. Só que a seleção amassou a seleção da Bolívia, chegou a ter 80% de posse de bola e apresentou um futebol muito bem vistoso, um futebol que dá gosto de ver, que é algo que a gente não via na seleção há algum tempinho já com o Tite, porque, na minha opinião, o Tite é um técnico que ele prioriza muito mais o resultado do que o futebol bem jogado. Talvez em 2016, ali, quando ele assumiu, a gente viu uma seleção um pouco mais vistosa, uma seleção que dava gosto de jogar, por exemplo, naquele 3-0 contra a Argentina e tal, que Neymar e Coutinho dividiram, só que com o tempo passando, a seleção foi perdendo esse brilho e tal, e parecia muito mais os pontos, priorizando os pontos corridos, né, e tal, os 3 pontos, do que visando amassar e destruir todos os seus adversários. Não é à toa que a seleção bateu na trave em 2018 e também em 2022. Então eu vejo com bons olhos. A gente não sabe como vai ser o futuro, a gente não sabe como que vai ser essa situação do Ancelotti, porque ele já disse, primeiro disseram que ele estava certo, e aí ele não gosta de comentar isso nas coletivas, e aí não tem mais nada certo, e volta e vai, e volta e vai, fica nesse Novela. doido, nessa novela mexicana que não acaba nunca. E aí o Real Madrid reforça ainda mais, né, seu plantel, traz Bellingham, tal, Vinícius Rodrigo estão voando, e aí tem Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Modric, uma gama de jogadores absurdos e tal, que faz qualquer técnico ficar na dúvida de trocar o certo pelo duvidoso. Porque por mais que seja uma honra trabalhar na seleção brasileira, é um elenco que ele está formando zero praticamente, porque chegaram muitos jogadores depois da chegada do Ancelotti, como Alaba, Rudiger, entendeu? Como agora o Camavinga jogando pela lateral esquerda, ou seja, é um elenco muito rico, é um dos melhores elencos e tal, e a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que a gente ficava, porque
de verdade, depois desse trabalho no primeiro jogo do Diniz, mais que seja contra a Bolívia, o jogo das eliminatórias, mais que seja contra a Bolívia, um jogo das eliminatórias, a gente pode ver com os olhos que a seleção brasileira volta a apresentar um ótimo futebol, e um futebol com DNA, com a raiz, a brasilidade que nós temos em cada um dos jogadores, e o Diniz consegue extrair o melhor deles, não tem jeito. Perfeito. Ó, vou ler aqui alguns comentários antes de falar o que eu tenho pra falar. O Gustavo colocou aqui: Ancelotti nunca ganhou taça Guanabara. Verdade, segura. Ele sempre diz isso. Segura. Ó, o Luiz Carlos vem colocando aqui: Marquinhos superestimado. Antes de passar pros outros comentários, vocês concordam ou vocês discordam? Eu discordo, eu gosto do Marquinhos. Cara, eu gosto do Marquinhos. Eu gosto do Marquinhos. Acho um grande zagueiro, um bom zagueiro. Não contou com muita sorte, assim, digamos, na carreira de conquistar, sei lá, grandes títulos, podemos dizer assim, no PSG, ganha o campeonato francês, na seleção brasileira, bateu na trave aí nas Copas. Pode ter ficado marcado um pouco com isso, mas eu acho um excelente zagueiro. Não acho superestimado, não. Eu acho que ele tem que optar por sair do PSG. Só isso, fala. Ele ganhou aquela Copa América, não ganhou? 2019? Ganhou. Ganhou. O Lucas Figueiredo coloca aqui, tamo junto, Lucas, um comentário sobre o Rodrigo. Ele sempre jogou melhor pelo lado esquerdo. Ele acabou virando ponta direita por obsessão de treinadores posicionais como Sampaoli e Zidane na segunda passagem. Ele também acaba sendo adaptado na direita porque tem gente melhor na esquerda, Vinícius Júnior. Recentemente no Real Madrid, a última temporada e a atual, o Rodrigo tem caído muito pela esquerda para tabelar com o Vini e com o Benzema na temporada passada. O próprio Rodrigo, que já falou que não gosta tanto de atuar na ponta direita, né? Ele gosta de atuar mais como camisa 10 e tudo mais. Ele faz as três muito bem, ele faz tudo no ataque muito bem. Porque com o Vinícius Júnior voltando, a tendência é o Vinícius Júnior assumir a ponta esquerda. É isso. Ponta esquerda. Eita. Oi, beleza. Mas é isso. O Lucas coloca aqui de novo: eu acho que o Rodrigo vai se movimentar predominantemente na esquerda, até pelos blocos que o Diniz gosta de concentrar em campo. Vamos ter um esquema em que Vini Júnior, Neymar e Rodrigo conversam. Acho que pode acontecer, Lucas. Acho que pode acontecer. O Diniz é muito esse cara de aglomerar o jogo no lado do campo. A gente viu isso sexta-feira contra a Bolívia. Mas enfim,